E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje nós estamos estudando o Vem Segue-me do Novo Testamento, Mateus 15, 16 e 17, também Marcos 7, 8 e 9. É um prazer para mim ter você aqui presente e podemos refletir um pouco sobre alguns versículos dessa lição. Essa lição se chama Tu és o Cristo. Centraliza no testemunho de Jesus Cristo. Eu espero que à medida que nós possamos discutir os versículos que eu selecionei, você possa sentir o amor do Pai Celestial e saber ainda mais do divino chamado do Senhor Jesus Cristo. Também espero que durante seu estudo pessoal e em família, essa compreensão se amplie e você receba um testemunho poderoso do Espírito Santo, reafirmando que Jesus é de fato o Filho de Deus. Vamos lá, Mateus 15, 16 e 17 é bem parecido com o que a gente encontra em Marcos. Então eu vou seguir o texto aqui de Mateus e quando necessário eu falo para vocês um pouco sobre Marcos. Mas é importante a gente ler os dois relatos. Duas testemunhas falando sobre Jesus Cristo. E cada um tem o seu jeito, né? Às vezes Marcos acrescenta mais detalhes. Enfim, é interessante ver esses dois registros. Por isso é importante a gente estudar os dois. Mas o que acontece aqui logo no comecinho é que chegam fariseus e alguns escribas e eles perguntam o seguinte para Jesus Cristo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Vamos entender o que é isso de tradição dos anciãos. Os judeus na época de Jesus Cristo acreditavam no Velho Testamento, principalmente no Pentateuco, né, que tinha a lei de Moisés. E procuravam seguir essas coisas. Mas durante os séculos entre Moisés e Jesus Cristo, eles desenvolveram um sistema de regras, né, que é chamado tradição oral, que era para facilitar, em tese, o cumprimento dos mandamentos. Então, os judeus, eles tinham regras como, por exemplo, no dia do Senhor, no sábado, você pode dar tantos e tantos passos. Você tem que se vestir dessa maneira para lembrar. Então, essas coisas não estão lá na lei de Moisés, mas foram acréscimos de homens bem intencionados, aparentemente no começo, mas que, com o passar do tempo, se tornaram exagerados. E pior que isso, algumas das tradições dos judeus, as tradições dos anciãos, dos élderes, elas iam totalmente contra o que o Senhor tinha estabelecido como seus mandamentos. E Cristo, ele dá um exemplo muito claro aqui para eles. Olha, vocês estão preocupados que os discípulos não lavaram, porque eles lavavam várias vezes a mão antes de comer, lavavam os copos e tal. É importante ter higiene, tá? O Senhor Jesus Cristo aqui, ele não está falando que a gente não tem que ser higiênico, que a gente não tem que ter regras sanitárias, nada disso. Essas coisas são importantes e ele certamente valoriza que nós cuidemos do nosso corpo e da nossa saúde. Por isso que ele tinha dado regras de saúde para a casa de Israel, podendo comer determinados alimentos e outros não. Ele, por exemplo, sabia da importância das lavagens. O próprio Jesus Cristo foi batizado, que é uma lavagem que limpa mais do que essa. Você é completamente imerso, renasce, né, para uma vida espiritual nova. Cristo foi batizado e ensinou que todos precisamos ser batizados. Todos aqueles que chegam à idade da responsabilidade conseguem discernir, precisam ser batizados seguindo seus passos. E há outras lavagens importantes previstas no Evangelho de Jesus Cristo e também necessárias para manter o nosso corpo bem-estar. O ritual do leproso é um exemplo, que eles usavam várias lavagens. Enfim, Cristo sabia da importância de lavar, mas ele estava criticando o exagero deles. Tanto que ele disse assim, olha, vocês, com suas tradições, estão distorcendo os mandamentos de Deus. Veja só o mandamento sobre honrar pai e mãe. Em vez de vocês, judeus, cuidarem dos seus pais idosos, que não podem mais trabalhar, vocês dão uma desculpa e usam o dinheiro que deveria sustentá-los e ajudá-los
dizendo que estão dando uma oferta consagrada a Deus. Hipócritas, disse Jesus Cristo. Não pode fazer essas coisas. Estão distorcendo. E o Senhor disse, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. Porque o que entra pela boca vai embora. Mas o que sai da boca, isso que contamina o homem. Lembrando, Cristo não está falando que a gente pode comer de tudo e que está justificado em experimentar tudo. Não. Veja bem, ele está falando sobre o pecado. Eu acho que uma escritura em Marcos, ele vai explicar muito bem sobre isso. Se a gente for lá em Marcos 7, lá para o versículo, deixa eu ver aqui, ó, 21. Aqui ele já tinha se separado, estava só com os discípulos fala mais sobre isso, a gente não conseguiu entender, contamina o homem, não é o que entra, mas o que sai. E aí Cristo explica para eles dizendo assim, o que sai do homem contamina o homem. Aí no 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, o que contamina o homem é o pecado. É isso que vai nos fazer impuro diante de Deus. Se você comer uma coisa estragada, você vai ser contaminado, o seu físico. Você pode até morrer. Mas diante de Deus, essa contaminação não tem sentido. A verdadeira contaminação vem pelo pecado. A tragédia não é morrer, meus irmãos e irmãs. A gente pode chorar pelos nossos mortos, mas isso não é uma tragédia. A tragédia é morrer em pecado. Porque essa pessoa estará contaminada diante de Deus. E no julgamento final, como vai ensinar aqui nessa lição, ela será afastada. Porque do interior do coração dos homens saem maus pensamentos. A contaminação começa aqui. Ninguém quebra a lei da castidade, ninguém adultera traindo a esposa, ninguém fornica tendo uma relação ilícita sem ser casado. Assim, ó. Né? Tudo começa nos pensamentos, no coração. Se você conceber e permitir que Satanás frutifique esses pecados dentro de si, certamente eles se tornarão ação muito rapidamente. Então, a primeira coisa é evitar esses maus pensamentos de crescerem, de ter lugar na sua alma. Corta essas coisas, porque uma mente adúltera vai fazer com que o corpo adultere. Uma mente que furta vai provocar furtos, né, contra outras pessoas. Então, o que contamina o homem é aqui, é o que está dentro. Então, tenhamos muito cuidado. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Pois bem, depois dessa lição muito importante, e antes de passar para a próxima, deixa eu refletir com vocês um pouco mais sobre as tradições. Os judeus chegaram naquele ponto em que as tradições estavam indo contra os mandamentos e impediam ele de reconhecer o próprio Deus de Israel. Será que nossas tradições também nos impedem de cumprir mandamentos? Porque nós temos muitas tradições, seja a nossa família, seja a nossa comunidade, nosso país. A gente tem feriados, a gente tem festas, a gente tem certas coisas que a gente faz igual todo ano, né? Algumas metas nossas, a gente passa para os nossos filhos certos ensinamentos. Bom, essas tradições, elas vão contra os mandamentos de Deus? Se estão indo contra, devem cessar, devem ser deixadas de lado. Ah, mas o meu avô fazia assim, meu pai... Deixa de lado. Uma tradição que vai contra o evangelho não deve persistir na sua vida. Tá? Você tem que lembrar da tradição de Abraão, Isaac e Jacó. Esses são seus pais na fé e que devem ter as tradições do evangelho seguidas. Que não sejamos culpados, como judeus, da acusação que o Senhor Jesus Cristo fez a eles no versículo 6. Assim invalidaste pela vossa tradição os mandamentos de Deus. Que nossas tradições não invalidem os mandamentos de Deus, mas nos ajudem a cumpri-los com mais exatidão. Bom, vem uma mulher grega, chamada aqui em Mateus 15 de Cananeia, que
sabia que Jesus Cristo tinha poder para curar e chamou ela de filho de Davi, dizendo: tem misericórdia de mim. Só que não era ela a afetada. Quando ela fala tem misericórdia de mim, na verdade ela está falando da filha, que está sofrendo muito e está encamada. Marcos e também Mateus dizem que ela tem demônio. Mas Jesus Cristo, aparentemente, a princípio, é indiferente. E ela está gritando lá atrás dos discípulos e Jesus não lhe respondeu palavra. Os discípulos de Jesus Cristo perguntaram: Senhor, vai permitir que isso aconteça? Despede ela, porque ela está aqui gritando após nós. E Jesus responde no 24: eu não sou enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só que interessante, é um ponto doutrinário que nós temos que considerar. Jesus Cristo veio primeiramente à casa de Israel. O ministério aos gentios seria estendido através de seus discípulos, seus apóstolos. Logo, quando ele ressuscitasse, ele daria ordem para que eles pregassem a todas as nações, tribos, línguas e povos, e especificamente a Pedro ele daria uma revelação para fazer com que os gentios entrassem no reino de Deus. Mas a princípio, o seu ministério mortal, suas palavras deviam ser dirigidas aos israelitas, tanto os que estavam ali quanto os que estavam dispersos, como por exemplo os samaritanos, ou o povo do livro de Mórmon e outras tribos que Deus havia levado de tempos em tempos. Mas aos gentios apenas seria permitido ouvir o Salvador através da pregação dos israelitas no futuro. Mas a mulher insistiu. Chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus Cristo respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é tua fé. Seja feito como tu desejas. E desde aquela mesma hora sua filha ficou sã. O que eu vejo aqui é uma mulher de grande coragem. Ela amava sua filha. Vai saber quanto que ela percorreu para chegar até Jesus. E vendo, não se deteve. A princípio, Cristo não quis recebê-la, mas ela insistiu. Ela correu, ela gritou e chegou aos pés de Jesus, se lançou aos pés dele e o adorou. E Jesus viu essa fé. Meus irmãos, a fé tem a ver com a ação. Ação diligente e constante em fazer o bem. Graças à fé dessa mulher, ela recebeu a dádiva que tanto procurava e sua filha foi curada. Eu me pergunto, será que você pode se perguntar, será que você estamos com essa diligência, com essa dedicação de fazer o bem, de correr atrás e de procurar nossas bênçãos? Ou a gente logo desiste? A gente não pede, Deus não quer me dar, eu não vou pedir. Parece muito como lá em Lemuel. Não vou nem perguntar porque Deus não dá a revelar essas coisas para nós. Não, meus irmãos, insistamos. Porque essa mulher tinha todos os motivos para não ir atrás de Jesus. Primeiro, não era a religião dela, ela vivia num lugar distante, não era israelita. O próprio Jesus Cristo, a princípio, pareceu indiferente, continuando ignorando ela, mas ela continuou. E talvez Jesus sabia que ela persistiria e admirou-se da fé dessa mulher e lhe concedeu essa bênção. E quando ela voltou para casa, a filha já estava curada. Jesus continuou curando no 30 dias que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. E Jesus disse: tenho íntima compaixão da multidão. Sobre essas curas maravilhosas, eu queria ir para Marcos. Eu acho que está aqui no versículo... Em Marcos 8, versículo 22, diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse.
E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e levantando ele os olhos, ficou restabelecido e viu distintamente a todos. Que interessante, essa é uma das poucas curas do Senhor Jesus Cristo que é realizada por etapas. E a gente não sabe exatamente por que aconteceu assim. As outras curas, até a que eu contei para vocês agora, bastava uma palavra do Salvador e imediatamente a pessoa era libertada ou curada. Mas nesse caso aqui, não foi assim. Primeiro, Jesus retirou aquele cego para longe e fez algo como cuspir os olhos, impor as mãos e perguntou: você está vendo alguma coisa? É interessante que esse cego, ele foi trazido por amigos e rogaram que o Senhor o curasse. Nada fala sobre a fé que o cego tinha, mas era a fé dos outros. Vocês podem dizer, mas o paralítico foi assim também, né? Os amigos abriram o telhado e colocaram ele lá. Sim, é verdade. Mas aqui nessa história, eu acho que há um detalhe importante que pode ser um aprendizado para nós. Diz assim: quando Jesus impôs as mãos e perguntou se ele via alguma coisa, ele disse que estava vendo alguma coisa. Ele já não estava completamente cego, mas ele não conseguia distinguir árvores de homens. Para ele, os homens, as pessoas, pareciam que eram árvores andando, né? Então ele não estava completamente curado. E aí, olha o 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e levantando ele os olhos, ficou restabelecido e viu distintamente a todos. Então, essa passagem mostra para mim que aquele homem, ele precisava de mais tempo para entender que estava sendo curado por Jesus Cristo. Embora o texto não revele, parece que o fato de Jesus ter colocado novamente as mãos sobre os olhos dele fez com que ele ficasse completamente restabelecido. Assim é na nossa vida também, né? Às vezes, nosso testemunho, ele milagrosamente aparece e de uma hora para outra nós somos abençoados com o poder do Espírito Santo e sabemos exatamente que Jesus é o Cristo, que a igreja foi restaurada, que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, mas às vezes isso vem por etapa e nós precisamos de mais uma bênção do Senhor para que possamos ver claramente. Também quando Ele nos cura. Às vezes o Senhor nos cura imediatamente. Às vezes nós precisamos passar dias, meses e anos melhorando gradualmente para que nós possamos entender mais sobre Jesus Cristo, sobre seu poder. Qualquer que tenha sido a razão por aquele cego ser curado por etapas, o fato é que ele, no final, foi completamente curado. E nós também podemos confiar que, à medida que nós caminhamos com Cristo, nós seremos abençoados. Embora nós não podemos ver todas as coisas a princípio, nossos olhos espirituais se abrirão e nós não seremos mais cegos de entendimento. Em Marcos 8 também, já que eu estou por aqui, o Senhor pergunta para os discípulos dele: quem que os homens dizem que eu sou? E eles respondem: uns dizem que tu és João Batista, né, que ressuscitou, como João Batista. Outros dizem que tu é Elias. E outros falam que é um dos profetas. Todas essas concepções estavam erradas. E ele se voltou aos discípulos e perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Se Cristo perguntasse para você: quem eu sou? Eu sou um grande mestre moral? Eu sou um profeta? Eu sou um homem que veio pregar contra esse sistema corrupto do judaísmo? Quem que eu sou para vocês? Pedro se adiantou e disse:
tu és o Cristo. Agora vocês podem pensar que para Pedro era fácil responder isso, afinal ele estava andando com Jesus Cristo, ele viu muitos milagres, ele viu multiplicação de alimentos, ele viu tantas coisas. Até nessa lição a gente vai ver, quando cobram impostos, Cristo vai lá, fala, vai lá, pesca um peixe e vai ter uma moeda para mim, vai ter uma moeda e você paga para mim e para você. Bom, pode pensar isso, né? Pedro estava lá o dia a dia. E deve ter sido maravilhoso, mas o testemunho de Pedro não veio pela experiência dia a dia com Cristo. Embora isso deve ter ajudado bastante ele ponderar nas questões da eternidade, era preciso algo mais. E é o mesmo que é preciso para nós. Jesus Cristo elogia a resposta dele lá em Mateus 16, Jesus responde e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pedro tinha recebido uma resposta pelo Espírito de Deus e não pela carne e o sangue. Os judeus vão chegar e pedir um sinal nessa aula aqui para Jesus Cristo. Mostra um sinal e Jesus Cristo vai dizer: nenhum sinal vai ser dado a uma geração adúltera, a não ser o sinal do profeta Jonas. Significando que Cristo iria morrer, ficar 3 dias no seio da terra, assim como Jonas ficou 3 dias no peixe, e depois ressuscitaria. E Jesus continua dizendo para Pedro: também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Pedro, ele receberia as chaves do sacerdócio. E essas chaves vão ser dadas daqui a pouco no Monte da Transfiguração, e talvez até mais tarde, a gente não sabe, mas no Monte da Transfiguração, com certeza, Pedro vai ser investido com esse poder e autoridade de presidir a igreja depois que Cristo deixasse a terra ascendendo aos céus. Importante dizer várias coisas desse versículo. Primeiro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a tua igreja. Não significa que o nome de Pedro significa pedra, que sobre Pedro seria edificada a igreja. Não, mas sobre o testemunho que Pedro havia dado, que Jesus era o Cristo. Jesus é a principal pedra de esquina. E o testemunho dos apóstolos e profetas que Jesus é o Salvador do mundo é a coisa fundamental da nossa igreja. Então, esse testemunho é que Cristo está falando que seria edificada a igreja. E as portas do inferno não teriam poder para deter a igreja de Cristo. E nunca tiveram, meus irmãos. A igreja só entrou em apostasia porque os próprios membros, eles traíram o Salvador Jesus Cristo. Não foi a perseguição externa e nem o poder de Satanás que vinha, foi a corrupção interna da igreja que a destruiu. Mas a gente vai estudar sobre a apostasia mais para frente. O fato é que Pedro receberia essas chaves e as portas do inferno não teriam poder para deter. E Cristo disse: te darei as chaves do reino dos céus. Pedro já tinha sido ordenado como apóstolo, tinha o sacerdócio, mas as chaves do sacerdócio significam poder de presidência. Eu possuo o sacerdócio de Melquisedeque, o mesmo sacerdócio de Pedro, o mesmo sacerdócio do presidente da igreja. Mas eu não tenho as chaves para presidir. As chaves de presidência da igreja estão sobre o presidente Russell Nelson. E ele compartilha essas chaves à medida que é necessário para a edificação do reino de Deus. Por exemplo, os presidentes de estaca possuem chaves, os bispos possuem chaves, o presidente do Quórum de Elders da sua ala possui chaves do sacerdócio. E essas chaves, elas vêm dessa autoridade que Cristo está falando aqui para Pedro. Quando vocês ouvirem chaves do sacerdócio, normalmente está querendo dizer poder de presidência, poder de administrar e de ministrar dentro do reino de Deus. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Mas quando Pedro começou a notar que Jesus Cristo estava falando muito sobre sua morte,
ele começou a repreender o Senhor, dizer, não, Senhor. Pedro amava muito Jesus. E eu vejo até um pouco de inocência dele dizer assim, não, Senhor, isso não vai acontecer, a gente não vai deixar que isso aconteça. Mas Cristo respondeu de forma dura, dizendo, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Depois dessa, daí acho que Pedro vai ficar quietinho por um tempo, né? Na verdade, às vezes a gente lê as escrituras e parece que Jesus está sendo muito duro, né? Mas ele está querendo ensinar, ele tinha pouco tempo para ensinar aqueles seus discípulos amados, seus apóstolos que liderariam a igreja. E ele estava querendo dizer, olha, não tem como, eu preciso expiar pelos pecados da humanidade, senão o plano de salvação não acontece. Se eu não vencer a morte espiritual e a morte física, tudo é em vão. Esse plano falhou e Satanás venceu. Então, eu preciso vencer. E o que você está falando é limitado pelo conhecimento humano. Mas Pedro procura as coisas de Deus. Tenta entender espiritualmente o que vai acontecer. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus santos anjos. Então dará a cada um segundo suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Talvez ele tenha olhado para João amado assim e falado isso. Porque mais tarde, João amado vai desejar ficar entre os mortais e pregar o Evangelho. E de fato ele vai ficar. E ele está até hoje entre nós, pregando o Evangelho sem provar a morte. E ele verá o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu, como o Senhor Jesus Cristo profetizou aqui. Antes, porém, de falar isso, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Já pensou? Tudo que as pessoas mais almejam, popularidade, dinheiro, muitos bens, o que adianta isso, meus irmãos e irmãs? Se a pessoa perder a sua alma. Se você quer entrar para a vida eterna, o Filho de Deus vai vir em sua glória e ele vai julgar os homens segundo suas obras. Se você quer nesse dia, que se aproxima rapidamente, ser considerado digno, perca a sua vida a favor de Deus. Agora, ele não está pedindo que você deixe todos os seus bens, sua família e saia pelo mundo sem bolsa nem alforge para pregar o Evangelho. E existe alguns momentos da vida que nós precisamos fazer isso, mas hoje ele pede que você consagre as suas ações aonde você vive e edifique o reino de Deus aonde você está. À medida que você guarda os mandamentos de Deus, você entrega a sua vida a Ele. Um verdadeiro discípulo está disposto a ter privações, a sofrer injúrias, a ser perseguido, a ser mal visto, a se vestir de modo diferente de outros. Mateus 17 a gente lê sobre a transfiguração. O que é ser transfigurado? A transfiguração é uma mudança temporária no nosso corpo físico para suportar a presença de um ser celestial. Jesus Cristo ele foi transfigurado em cima desse monte, junto com Pedro, Tiago e João. Todos lá foram transfigurados, porque Pedro, Tiago e João não conseguiriam suportar a glória do ser celestial, dos seres celestiais que apareceram, e a própria glória do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus se mostrou lá como o poderoso Deus Jeová. As coisas que aconteceram nesse monte não estão completamente descritas no Novo Testamento. Em Doutrina e Convênios, a gente aprende que um relato sobre o que aconteceu no Monte da Transfiguração ainda vai ser dado no futuro. Nós sabemos
algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, Pedro, Tiago e João precisavam ser preparados como futura primeira presidência da igreja. Então, eles receberam chaves importantes. Nós sabemos que Moisés, o antigo profeta de Israel, e Elias, que havia subido aos céus, apareceram naquela ocasião. Entregaram chaves importantes para Pedro, Tiago e João. Nós sabemos também que outros profetas podem ter aparecido. Um deles que com certeza apareceu foi João Batista. Que consolo deve ter sido para o Senhor Jesus Cristo ver seu primo naquele lugar celestial. Mesmo tendo uma morte violenta, tendo sido decapitado, estava lá João Batista. Nós aprendemos isso pela tradução do profeta Joseph Smith. Então, essa majestade e gloriosa visão foi uma investidura de poder para Pedro, Tiago e João. Pedro ficou um pouco impressionado e até confuso com o que aconteceu no primeiro momento. Quando ele fala que quer construir 3 tabernáculos, para Moisés, para Elias e para Jesus, na verdade pode ser uma expressão no sentido de a gente quer ficar mais aqui. A gente não quer sair daqui. Você já teve essa impressão quando foi para o templo? Talvez você estava até um pouco preocupado com o horário antes de ir no templo. Quero ver se vai dar tempo de eu pegar. Mas quando você está lá, você não quer mais sair. Você fica naquele sentimento elevado, espiritual, e fala, nossa, eu poderia viver aqui para sempre. Acho que é mais ou menos assim que Pedro, Tiago e João estavam se sentindo. Eles queriam ficar lá no Monte da Transfiguração. E o que nós lemos é assim. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. A gente não sabe exatamente onde é esse lugar. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Como falei para vocês, aquele sentimento incrível que é estar no templo, ou que é estar diante de Deus numa visão celestial. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e eis que uma voz da nuvem disse, Este é meu filho amado, este é meu amado filho, em que me comprazo, escutai. Então, Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de ouvir a voz do próprio Elohim, do Pai Eterno. Que grande bênção foi para eles. Eles caíram com grande medo, reverência por aquela experiência sagrada, mas Jesus se aproximou deles, tocou e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, a ninguém viram senão unicamente a Jesus. A gente não sabe quanto tempo durou essa experiência, mas o final dela foi assim. Jesus pede para eles se levantarem, para eles erguerem os olhos, e aí aquela teofania acaba. Jesus volta à sua aparência mortal. Suas vestes, elas ficam normais, como antes da visão, não estão mais resplandecentes. Sua face não está mais brilhando. E quando eles estão descendo do monte, Jesus diz assim, não contem a ninguém isso, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Agora, quando eles estavam descendo do monte, e talvez isso aconteça com você, A primeira vez que você vai no templo, você está cheio de perguntas, Você vê tantas coisas incríveis, e o paralelo com o templo aqui para mim é óbvio, Porque eles foram para um lugar elevado e receberam instruções celestiais e um acréscimo de poder. É exatamente isso que acontece quando a gente vai no templo. Pois bem, e você deve ter perguntas. Eles tinham perguntas. A gente não tem que comentar sobre as coisas do templo. Mas eles estavam com Jesus Cristo e eles viram aí uma boa exceção para fazer isso. Perguntaram, Senhor, e aí? Talvez você tenha vontade de perguntar para o selador, para o oficiante do templo, para o seu pai, para o seu acompanhante que está lá. E aí, o que significa essas coisas? E eles perguntaram, por que era necessário que Elias viesse primeiro? Agora, a resposta do Senhor Jesus Cristo não está completa, e nós temos que ver a tradução do profeta Joseph Smith, porque vai ficar mais claro para nós o que aconteceu. Então, eu vou lá, se vocês clicarem
na letrinha que tem aí no seu aplicativo, ou irem para a nota de rodapé na sua escritura, vocês vão ser direcionados para a tradução de Joseph Smith de Mateus 17, 10 a 14. Diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias de fato virá primeiro e restaurará todas as coisas, como escreveram os profetas. Então, aquela aparição de Elias ali, ele ainda não estava cumprindo a profecia de restaurar todas as coisas. Porque os apóstolos tinham isso em mente. Elias não vai voltar? Toda Páscoa a gente coloca uma cadeira para Elias, para que ele volte. Agora, Elias apareceu aqui, mas isso cumpriu? Jesus Cristo disse não. Né? Como escreveram os profetas, ele virá para restaurar todas as coisas. E novamente digo-vos que Elias já veio. Mas Elias já veio, a respeito de quem está escrito: Eis que enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também o Filho do Homem nas mãos deles. Mas eis que vos digo: quem é Elias? Eis que este é Elias, aquele a quem eu envio para preparar o caminho diante de mim. Então, Pedro, Tiago e João entenderam que lhes falara de João Batista. E também de um outro que viria para restaurar todas as coisas, como foi escrito pelos profetas. Como eu falei para vocês em aulas passadas, Elias é um título sagrado. Todos aqueles que preparam o caminho do Senhor. Gabriel é um Elias, porque preparou o caminho de Cristo. João Batista é um Elias, porque preparou o caminho de Cristo. Mas um Elias ainda viria nos últimos dias para restaurar todas as coisas. Ainda não era o tempo. E os discípulos entenderam então isso. Que ele estava falando tanto de Elias, João Batista, como de um Elias que viria para cumprir o que os profetas haviam dito. Porque quando eles voltam do Monte da Transfiguração, tem uma multidão e um homem se aproxima e se põe de joelhos. Dá para ver que ele está aqui numa atitude de fragilidade. Ele está implorando: Senhor, tem misericórdia de meu filho, no versículo 15, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Ou seja, esse menino está sempre em perigo. E eu e minha esposa já tentamos de tudo. E eu trouxe ele aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus responde, acho que uma bronca para os discípulos, dizendo: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram-se em particular e disseram: Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e haveria de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa, a não ser com muita oração e jejum. Então, para fortalecer a nossa fé, nós precisamos orar, jejuar, guardar os mandamentos. E se nossa fé for como um grão de mostarda, nós vamos poder dizer a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar. Eu gosto como essa mesma história é contada em Marcos, porque acrescenta mais detalhes. Diz assim, que quando trouxeram o menino, Jesus o viu, no versículo 20 de Marcos 9. Logo o espírito o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E disse-lhe: Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquela dor não era só do menino, era do pai, da mãe, da família, que estava vendo aquele menino sempre em perigo e sofrendo. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. É interessante isso, porque Jesus tinha o poder para curar, mas ele transferiu a responsabilidade daquela bênção para o pai, dizendo: se você tem fé,
tudo é possível ao que tem fé. As curas que Jesus Cristo fazia dependiam da fé das pessoas. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a incredulidade. O que mostra aqui é que ele tinha o desejo de crer, mas talvez ele pensava que a fé dele não era suficiente. E por isso ele disse: ajuda a minha incredulidade. Todos nós, meus irmãos e irmãs, precisamos rogar para que o Senhor nos acrescente mais fé. E Jesus, vendo a multidão, e Jesus então, vendo aquela partícula de fé, talvez apenas o desejo de acreditar, no desespero daquele pai aflito, disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Que nós possamos ter a humildade de clamar ao Senhor para que nos acrescente fé. O Senhor quer ajudar a nossa incredulidade. Se tem algo que você não acredita, que está difícil de entender, clama a Deus e Ele vai te dar conhecimento. Ah, Lucas, eu não consigo entender a lei do dízimo. Lucas, eu não tenho um testemunho forte sobre o livro de Mórmon. Lucas, meu testemunho sobre o profeta Joseph Smith foi abalado porque eu vi esse vídeo, eu vi esse comentário. Clama a Deus com grande fé. Assim como esse pai disse: ajuda a minha incredulidade, você também pode rogar a Deus: ajuda a minha incredulidade. E o Senhor vai te acrescentar o dom da fé. E você então vai receber o alívio que você está procurando. Já que eu estou em Marcos também, tem uma disputa interessante que acontece entre os discípulos, querendo saber quem é o maior. Eles, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. E lançando mão de uma criança, colocou-o no meio deles e, tomando-a nos seus braços, disse-lhe: qualquer que receber um destes pequeninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas a quem me enviou. É interessante, né? Às vezes, nós pensamos que por recebermos um chamado de destaque, nós somos maiores, somos mais importantes. E Deus rapidamente nos faz lembrar que não é assim. Eu tenho certeza que os apóstolos de hoje, chamados por Jesus Cristo, eles são muito humildes. Eles sabem que sem Jesus Cristo não pode realizar nada. Assim como aqueles apóstolos do passado aprenderam que a criança, ou seja, alguém humilde, dócil, que obedece rapidamente o Pai, é o padrão celestial, assim também nós devemos ser. Quando recebemos um encargo divino, qualquer grau de responsabilidade dentro da igreja, nós precisamos ser humildes e obedecer a Deus. Há também uma mensagem para aqueles que encontram os missionários, porque qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Vamos alimentar bem e cuidar bem dos nossos missionários, porque nós receberemos nosso galardão. 42, uma mensagem bem forte de Cristo: qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho que fosse lançado no mar. Hoje as crianças cantaram numa reunião especial de Páscoa. E é tão triste que algumas crianças elas sofrem tanto por causa de homens iníquos. Qualquer um que escandaliza essas crianças, melhor que lhe fora que pusessem no seu pescoço uma pedra de moinho que fosse lançada no mar. Então, essa morte horrível seria melhor do que molestar as crianças. Que nós possamos proteger as criancinhas e ajudá-las a crescer em retidão. Se alguém comete alguma coisa contra uma criança, tem que ser punido pela lei, pela força da lei. Então, que nós possamos entender isso e saber que Deus ama e abençoa todas as criancinhas.
Obrigado por terem assistido esse vídeo e terem estado comigo hoje. Espero que vocês possam ter uma leitura individual muito especial. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais.